Hoje nós vamos começar a falar de um tópico, né, que é um pouco complexo, que é radiofrequência. É o terror de muitos técnicos da radiofrequência. Então a gente acaba que está num mundo que a gente não consegue navegar com ferramentas convencionais, se você não souber eliminar o circuito para isso. Por exemplo, se você tem só um multímetro, tensão, você vai conseguir medir algumas tensões em RF, porque no bloco de RF eu tenho tensões contínuas, correntes e tensões alternadas, sinais digitais, radiofrequência, barramentos de controle. Então tem muitas coisas num bloco só. Com o multímetro, quando fala em medir tensão, eu consigo medir tensão, mas quando fala em medir resistência ou queda de tensão, ou a escala de BIP que a galera gosta de usar, o que acontece com o bloco de RF? Tudo bipa, né? Ah, tá tudo em curto aqui. Então você precisa de ter ferramentas específicas para trabalhar com radiofrequência, porque o mundo do RF é totalmente diferente do que você está acostumado a entender na parte digital. O mundo do RF não engloba só a parte digital. Eu tenho a parte digital, a eletrônica digital, a eletrônica de potência e radiofrequência. Então eu tenho uma grandeza a mais que complica tudo. Porque se você pegar um multímetro, igual nós já falamos aqui agora, e for medir na linha de transmissão e recepção, quando eu falo em RF, aí sim é certo eu falar linha. Quando eu faço em parte digital de potência, é errado eu falar linha. É malha, ramo e nó. Mas quando eu estou falando de radiofrequência, é certo falar linha de transmissão e linha de recepção. Tá? Então quando você vê aí um termo técnico, está sendo feita uma análise lógica. Não é errado falar linha. É malha, ramo e nó. Mas quando se fala de RF, a etapa de saída e entrada, a gente fala linha de transmissão e linha de recepção. E a linha de recepção e transmissão tem uma impedância de 50 ohms. Isso quer dizer o quê? Os equipamentos específicos para fazer medições em RF não são convencionalmente um multímetro. Nada contra o DMM, digital multímetro. Mas se você não souber, não isolar os componentes de RF para que não fique curto-circuitado por terra, tudo que você vai medir vai bipar. Só que não estão curto-circuitados por terra, porque ali é radiofrequência. E os componentes têm comportamentos diferentes. Eu estou vendo um indutor ligado por terra. Ele não está fechando curto com sinal de RF. Não, ali é outro mundo. Então mas se você for medir um indutor ligado ao terra, você coloca uma ponta nele e outra por terra, vai acontecer o quê? Vai bipar. Está em curto no seu mundo, mas para o mundo de RF não está em curto. É um filtro passa baixa. O indutor ligado ao terra, o indutor gosta de baixa frequência. O capacitor gosta de alta frequência. Então, através das características do capacitor e do indutor, que é chamado reatância, pode ser indutiva ou capacitiva, você consegue construir filtros e sintonizar a banda de frequência que você quer trabalhar no seu espectro. Poxa, mas o negócio vai complicar aqui hoje, hein? Vai complicar. Assim que a gente quer, afinal o mundo do RF é isso, né? O mundo do RF 2023. Então a gente vai começar a falar de conceitos aqui básicos e vamos avançar muito. E também vamos fazer medições. Nós vamos fazer medições do bloco de RF com esse equipamento que é o Smart Board, que a gente vai aprender hoje aqui a fazer medições. Vamos falar da parte básica do RF, da parte média do RF e do avançado do RF. O nosso objetivo, né, é 12 Pro Max. Nós vamos usar o telefone, a base do iPhone 12 Pro Max. Daqui a pouco eu vou compartilhar uma placa com vocês para que a gente faça as análises. Para iniciar o processo de RF, que não é essa placa que está no microscópio aí, para a gente iniciar o processo de RF, o estudo do mundo do RF 2023, a gente vai entender que aqui eu tenho uma placa do 12 Pro Max, eu vou mostrar para vocês já, depois eu vou distribuir para vocês também. Então aqui nós temos a parte bottom e agora a parte top. Então aqui eu tenho a nossa board do iPhone 12 Pro Max, que é o nosso escopo da aula de hoje. Então aqui eu tenho 12 Pro Max, placa top e placa bottom. Bottom, não é cara A e cara B não, tá? É placa top e placa bottom. Cara, quem tem cara não é placa não. Top, bottom. Então aqui eu estou com a placa Rádio Mave top e Rádio Mave bottom, tá? Então estou aqui com o 12 Pro Max, onde nós vamos falar um pouco sobre radiofrequência. Claro que, se a gente perceber aqui, eu estou falando que tem uma placa top e uma placa bottom.
mas o RF estão presentes nas duas placas. Então eu tenho circuitos de RF nas duas placas. A placa lógica, comumente chamada, porque a CPU está aqui, ela também tem circuito de RF. O RF hoje é muito complexo. A gente tem, olha só, Wi-Fi 2.4, Wi-Fi 5G, Wi-Fi 6G, Wi-Fi 8G, que nem tem no Brasil esses dois últimos aqui ainda, mas tem na placa os circuitos, tá? NFC 1, NFC 2. Eu tenho celular 2G, 3G, 4G, 5G, com toda essa largura de banda aí de todos os sistemas. E além tem o 5G Millimeter Wave. Então, deu para perceber. Ainda tem Bluetooth, tem GPS. Não é? Então, vocês percebam que tudo isso aí é radiofrequência. Tudo que eu acabei de falar é radiofrequência. Normalmente são 9 antenas que nós temos no smartphone. 9. Claro que algumas interligadas no mesmo flex, que o flex aí chama flex PIFA, aquele flex do dock, que é a antena main e a antena de cima, upper antena e lower antena. Então tenho aí um setor de RF muito vasto, não é brincadeira. São tudo isso tem NFC, né, igual eu já falei, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, rede celular, entre outros, né? Então o bloco de RF é algo bem complexo. E a gente entender essa complexidade e tentar trazer de forma mais simples esses testes é fundamental para a gente lograr êxito. Porque realmente o RF bate quando você não sabe o que está fazendo. Primeiro porque o multímetro bipa tudo. Aí você fica perdido, né? Poxa, mas tá tudo em curto aqui na linha de transmissão e recepção. Como eu falei, RF, sinais de RF é correto chamar linha de transmissão e linha de recepção. Radiofrequência, ondas elétricas e magnéticas. O sinal de RF é composto de sinais elétricos e magnéticos. E ele se propaga no espaço. As ondas de rádio se propagam no espaço, quase na velocidade da luz. Então o que a gente faz? Coloca a nossa voz com uma modulação, uma configuração, uma codificação dentro dessa frequência muito alta, ela leva e traz nossa informação. Mas eu não vou chegar nesse detalhe de modulação, demodulação, que é um negócio bem mais complexo. Mas eu quero que vocês entendam isso, que as ondas de rádio que entram e saem pelas antenas transportam a nossa informação. E a viagem do sinal de rádio no ar é 297 mil quilômetros, 297,88, quase 300 mil quilômetros por segundo. Então a gente usa uma frequência muito alta, não é a velocidade, não, a velocidade sempre é a mesma. A gente usa uma frequência muito alta, na casa dos gigahertz, megahertz, gigahertz, depende do que a gente está falando. E a gente põe os nossos dados dentro dessa onda eletromagnética, que vai chamar de portadora, e ela vai levar e receber, transmitir e receber o que a gente quer. Vídeo, imagem, foto. Aí vai ter decodificação, modulação, se o sinal vai ser codificado, digitalizado, é outro detalhe. Então, o bloco de RF é responsável por transmitir e receber a nossa informação através de ondas eletromagnéticas, que viajam quase na velocidade da luz. E os componentes que permitem fazer isso, o mundo deles é outro. Então existem equipamentos específicos para que a gente faça medições em RF. Quando eu falo bloco de RF, né, eu tenho lá o bloco das ondas eletromagnéticas. Esses componentes a gente chama de front-end. Então todos os componentes que trabalham com ondas de rádio no bloco de RF são chamados front-end. Mais uma vez. Todos os componentes que trabalham com ondas de rádio, amplificador de antena, PA, filtro, acoplador, SPDT, mixer, LNA, PAHB, PALB, MIMO, DSM, diplexer, quadriplexer, quintuplexer, todos esses componentes que trabalham com sinais de radiofrequência, elétricos e magnéticos, são chamados de front-end. Tá? Então nós temos 3 divisões básicas do RF, 3 divisões básicas do bloco de RF. Os componentes que trabalham com sinais de rádio, elétricos e magnéticos, que se propagam na velocidade da luz no espaço, no ar, e transportam nossa informação, transmitem a nossa informação e recebem a nossa informação, são chamados de front-end. Então esses componentes trabalham com sinais de radiofrequência. O nosso mundo ali é convencional? Não. Porque nesse ponto, tudo vai bipar com multímetro em escala de BIP. Ou na escala de ohms, vai dar curto. Se você não souber o que está fazendo, vai ser difícil medir. Nesse bloco da frequência de
front-end, eu tenho sinais de RF, tenho tensões de alimentações, tenho sinais digitais, tenho barramentos de controle também. Então não é só sinal de radiofrequência que eu tenho no bloco do front-end. Eu tenho um software que gerencia o CIs, eu tenho tensões no CIs, eu tenho barramentos de controle no CIs, eu tenho sinais lógicos no CIs. O que isso quer dizer? Que uma falha de qualquer um desses pontos pode parar o sinal de RF. E não necessariamente não está transmitindo e recebendo, não por causa do RF. É porque faltou uma tensão contínua de alimentação, faltou um sinal digital, faltou um clock, faltou um sinal lógico, faltou um barramento de controle. Então estão percebendo a complexidade do front-end. O bloco do front-end é o bloco que trabalha com sinais de radiofrequência, elétricos e magnéticos, que se propagam na velocidade da luz. Sinais elétricos e magnéticos juntos. Porém, esse bloco não é só isso. Ele precisa de tensão contínua? Precisa. Várias? Sim. 1V8, 1V2, 3V0, 4V2. Então tem um bloco que precisa de tensão contínua e corrente. Precisa de sinais lógicos? Precisa. Precisa de barramentos de controle? Claro, eles precisam ser controlados. E potência não é nada sem controle. Eles precisam de comunicação, interligações entre eles? Precisam. Poxa, então, só complicou minha vida mais. Além de fazer tudo que eu tinha que fazer numa parte digital, eu tenho que agora testar também o sinal de radiofrequência. Então, o bloco do front-end, que é o bloco que trabalha com sinais de radiofrequência, não é só radiofrequência que ele trabalha. Ele precisa também de quê? Tensões contínuas e correntes contínuas, tensões pulsantes, sinais lógicos, barramentos de controle, barramentos de dados, etc, etc, etc. Então, para medir esses sinais fora o de radiofrequência, eu uso quem? O osciloscópio. Então, para medir os sinais digitais, sinais de controle, sinais lógicos, sinais de dados, eu posso usar um bom osciloscópio para fazer isso. Porém, o osciloscópio não mede sinal de radiofrequência. Sinais elétricos e magnéticos, não. Então, além de ter um osciloscópio, eu preciso de um analisador de espectro. Esse, sim, é o equipamento que mede sinais de radiofrequência. E um gerador de radiofrequência. Mas é muito caro. Estamos falando de alguém de acima de 50 mil reais. Tá? São máquinas, esse analisador de espectro, por volta de 50 mil reais. E eu preciso também de um dispositivo, né, em alguns casos, para medir alguns barramentos de dados de muito alta velocidade que o osciloscópio não consegue. Aí vai entrar no nosso smartboard. Então o smartboard é capaz de medir alguns pontos de comunicações digitais entre o front-end e o outro bloco da nossa parte de RF. A parte de RF são 3 partes. Qual que é a primeira parte que eu falei do RF? Front-end. Linha de entrada e saída, porque na antena termina a transmissão e começa a recepção. Não é assim? Na verdade, antigamente no 4G para trás, eu tinha um canal de transmissão, um canal de recepção com frequências diferentes. Então o sinal saía pela antena transmitindo e chegava pela antena na recepção. Ao mesmo tempo, full duplex. O que quer dizer isso? O que é full duplex? Eu transmito e recebo ao mesmo tempo. Você não pode falar positivo, câmbio. Não, você fala e escuta ao mesmo tempo. Isso é full duplex. No 5G agora, evoluiu tanto a parte de controle do sistema celular no 5G, que a gente só usa um canal agora. Nesse único canal, eu transmito e recebo ao mesmo tempo. A gente chama de TRX, transmissão e recepção no mesmo canal. Mas como eu consigo falar e receber, transmitir e receber sinais de radiofrequência ao mesmo tempo? Através de um controle do software. Então, primeiro ponto, os aparelhos mais novos, lembra do antigo WTR, o X-Receiver, o Wireless Transceiver, que trabalha com a baseband e controla os front-end? Ele evoluiu, agora ele chama SDR. Então, o SDR é capaz de fazer esse controle agora. Então, esse aqui, ó, é o segundo bloco, está debaixo dessa blindagem aqui, ó. Esse aqui é o segundo bloco do nosso setor de Wi-Fi. Nós vamos tirar a blindagem aqui. Nós vamos ver ele aqui, o SDR, Software Defined Radio. Então eu tenho lá um bloco front-end, segundo bloco frequência intermediária, onde está o quê? O componente chamado SDR. É o transceiver novo. O transceiver não trabalha com RF e nem trabalha, ele trabalha com a frequência intermediária, é o meio.
Ele trabalha com o meio, né? Então ele trabalha com sinais de frequência intermediária, o meio do espectro. Ele faz a modulação para aumentar a frequência de modulação. Então aqui eu tenho o transceiver de RF chamado SDR. Então eu tenho lá front-end, que eu tenho PA, LNA, acoplador, SPDT, diplexer, quadruplexer, quintuplexer, MIMO, DSM, toda a parte de front-end. Eu tenho a parte central, chama de frequência intermediária. Quem que é o principal componente? O transceiver. Como que ele chama hoje? SDR. Tá? Liga o ar pra gente aí. Sala fechada sem o ar ligado, tá doido, mata a gente. Tá doido. Tá economizando energia? Tá doido? Não. Não aguento ficar em lugar fechado, senão tá doido. Então nós temos três partes distintas no RF. Front-end, que é o nosso objetivo aqui hoje. Frequência intermediária, onde eu tenho o principal componente chamado transceiver, que hoje é o SDR, para frequência abaixo de 6 GHz, e o SMR, para frequência acima de 6 GHz. E a baseband. Então aqui, ó, fácil de decorar. Três partes. Baseband, parte digital. Frequência intermediária não é digital e nem é radiofrequência. Chama IF. E front-end. Baseband, frequência intermediária e front-end. Ok? Primeiro ponto que a gente vai aprender na nossa aula hoje é isso. Três divisões. Frequência intermediária, front-end, baseband. Baseband, front-end, frequência intermediária. Então, vamos colocar um slide aqui. Vamos focar então no nosso diagrama elétrico agora aqui, para a gente ter o fundamento da radiofrequência. Primeiro ponto, já que a gente tem uma introduçãozinha aí do RF, nós vamos mostrar no diagrama elétrico agora alguns pontos fundamentais. Então eu vou abrir o diagrama elétrico aqui. Bem, então a gente vai começar, o primeiro ponto no diagrama elétrico, a gente vai para a parte de RF. Então vou vir aqui, ó. A parte de RF normalmente começa do meio do diagrama para baixo. Vamos lá. Então estou chegando aí no RF, aí, ó. Cheguei no RF. Primeiro ponto do diagrama elétrico, ele me dá uma perspectiva dos blocos. Então percebam que eu tenho aqui, ó, alguns blocos. Aqui corresponde a um bloco, aqui corresponde a outro bloco, aqui corresponde a outro bloco e aqui corresponde a outro bloco dentro do RF, tá? Mas é aquelas três divisões básicas. Não é porque eu tenho 4 blocos aqui que ele está dividindo os setores da placa aqui. Mas eu tenho 3 grandes blocos. A divisão aqui está dividido por setores da placa. Então aqui eu tenho, ó. Vejam bem. Como que é dividido o RF em setores na board? Na board, eu não tenho aquela divisão de 3 grandes blocos, porque a placa ela é muito grande em relação ao tamanho dos componentes. Então eu tenho muito... A placa é muito grande, é sacanagem. A placa pra gente é grande, porque tudo aqui é nanotecnologia, né? Então aqui é tudo nano, micro. Então a placa é grande, na verdade a placa é grande. A placa no microscópio, ela, nos componentes que são nanômetros, a placa é imensa. Então a placa realmente é grande. E para dividir tudo na board, a gente faz uma divisão na board um pouco diferente dos blocos. Na board tem espaços maiores, blocos maiores. Então, na nossa divisão da placa, a placa está dividida da seguinte forma. A parte RF top, que é essa board aqui, ó. Essa aqui é a board RF top. Então, eu tenho RF aqui também. A parte RF top, eu tenho 4 subdivisões. Olha aí, ó. 4 subdivisões na board RF top.
Uma subdivisão se chama Rear Radio MAV Top, Rear Arrow Top, Rear Wi-Fi Top e Rear NFC Top. O que é isso? Na parte lógica, na parte top da board, eu tenho RF? Tenho. Quantas subdivisões eu tenho aqui? 4 subdivisões. Tenho circuito de Wi-Fi, circuito de rádio, NFC nessa parte. Na parte bottom da board, que é essa que está aqui, eu tenho quantas subdivisões? Na parte bottom da board, eu tenho 3 subdivisões. Não confundam essas subdivisões com a divisão em blocos do RF. Ficou claro? Essas são subdivisões da montagem da board. Tá? Porque isso é pensado na engenharia para um setor não interferir o outro. Então, são 3 grandes blocos no RF. Front-end, frequência intermediária e baseband. Mas na placa aqui, eu tenho que distribuir de forma que fique mais com a engenharia mais perfeita desse CCIs. Então, não tem 3 divisões na placa somente. Eu tenho mais. Mas, juntando e aglutinando elas, no final são 3 grandes blocos. Ficou claro? Na parte top, eu tenho 3 subdivisões. Na parte bottom, 3 subdivisões. Na parte top, eu tenho 4 subdivisões. O RF se divide em 3 grandes blocos. Aqui são subdivisões desses blocos. Ficou claro? Ok. Mas por que eu tenho que saber essas subdivisões? Para me achar uma falha. Porque se eu souber como é que se divide um circuito, é o princípio básico para reparo. Primeiro, identifica o bloco onde está aquela falha. Então tem que entender a divisão em blocos. É fundamental. Eu não faço um reparo sem saber a divisão em blocos. Isso é o básico do básico. Então até agora só falei pontos básicos, certo? Então aí, ó. Agora vem outras divisões estruturais da placa. A board, ela se divide do meio para cima, a gente chama de norte, do meio para baixo a gente chama de sul. Ah, então isso é uma divisão estratégica, hemisférica. Do meio para cima da placa, uma linha do equador, para cima, upper antena, UAT ou upper. Do meio da linha do equador para baixo, lower. Para que serve isso? Para localizar esses subblocos também mais fácil e entender como é que eles são divididos. Então a placa se divide em setor da antena superior e setor da antena inferior. Então a parte bottom, a parte de baixo, e a parte upper, top, também se dividem em setores upper e lower. Então aqui, ó, a gente está vendo a parte bottom, eu tenho do meio para cima eu chamo de upper antena, do meio para baixo eu chamo de lower antena, setores. Então eu tenho blocos, subblocos e setores. Blocos, 3 blocos. Front-end, frequência intermédia, baseband. Subblocos, 4 na parte top, 3 na parte bottom. Né? E agora, setores, eu tenho do meio da placa para cima eu chamo de um hemisfério norte, do meio da placa para baixo eu chamo de hemisfério sul, ou circuito de antena superior e circuito de antena lower, inferior. Bacana. Até agora estamos bem, né? Esse material a gente não tem acesso, né? Não. Não, isso é nível 4. Mas eu posso disponibilizar a aula gravada para vocês. Posso, isso eu posso. Como vocês estão fazendo o curso, eu posso. Só não vou disponibilizar o material, mas as aulas eu posso disponibilizar. Material agora é só anotado, não tem material mais disponível não. O material agora é só copiando, porque tá complicado, né? Vivemos numa época que nada se cria, tudo se copia. Então, tá difícil. Então aí, ó, na parte top da board, na parte top, que é a parte de cima, cara A, que a galera fala, né? A parte top da board, também eu tenho 2 hemisférios. O hemisfério upper, norte, e o hemisfério sul. Pô, mas por que eu estou fazendo tanta divisão na placa? Para a gente entender, porque no diagrama tá assim. Ah, pô, você já sabe, então verifica o PA do lado norte. Onde está esse PA low band norte? Está lá em cima. Você já sabe que tem no em cima da placa. Está entendendo onde eu quero chegar? Então aqui eu tenho as 4 subdivisões do top aí, ó.
MAV, ARROW, Wi-Fi Top e NFC. E aquela que a gente viu antes, eu tenho 3 subdivisões, olha aí, ó. Aí, ó. A parte bottom, eu tenho 3 subdivisões. Então, recapitulando. Blocos do RF, 3. Front-end, componentes que trabalham com sinais de radiofrequência. Ah, mas é só radiofrequência que esses componentes trabalham? Não. Eles precisam de tensão, sinais digitais, sinais lógicos, barramento de controle, sinais de dados, tudo que você já sabe, além de RF. Segundo grande bloco do RF, chamado frequência intermediária. Quem que é o principal componente? Transceiver. O outro bloco do RF, baseband. Quem que é o principal componente? A baseband. Então é a parte digital, parte de frequência intermediária e parte de radiofrequência. Ok, 3 grandes blocos. Depois, a board se divide como? Placa bottom, 3 subdivisões. Placa top, 4 subdivisões. Aí, além dessas subdivisões, a placa se divide em hemisférios. Norte, linha do Equador aqui para cima, e sul. Ok. Ok. Por enquanto, seguimos bem. Alguma pergunta? Então, voltando ao nosso diagrama elétrico, eu tenho 4 subdivisões no diagrama elétrico. A minha pergunta é, do que está falando essas subdivisões aqui? De qual setor que tem 4 subdivisões? Top ou bottom? Top. Ah, muito bem. Então, o diagrama de RF começa com as interligações dos 4 blocos da placa top. Então, essa é a primeira parte do diagrama elétrico, se refere às interligações, sinais lógicos, sinais digitais, sinais de RF, barramentos de controle fundamentais dos 4 blocos do rádio presentes na placa top. Ah, então, poxa, então aqui está tudo aqui para mim. Tudo aqui. Então aqui eu tenho as 4 divisões do bloco de RF na minha placa top. Primeiro ponto que eu vou fazer para análise de engenharia reversa de manutenção. Quais são as tensões contínuas fundamentais que alimentam esses 4 blocos? Por quê? A gente sabe que nesses blocos de RF eu tenho tensão e corrente contínua, sinal digital, sinal lógico, barramento de controle, barramento de dados e sinal de RF. Não é isso? Ainda tem um software para gerenciar tudo ainda também, né? Primeiro ponto na manutenção é verificar o quê? Poder, potência, garantias, tensões. Então, qual que vai ser nosso primeiro ponto de análise do diagrama? Quais são as tensões fundamentais que garantem o funcionamento da placa top? E se existem algumas que compartilham entre os blocos, porque elas serão as mais importantes ainda. E, obviamente, se eu tenho uma falha de RF e se eu tenho uma falha de tensão em um desses blocos, eu posso ter perda de radiofrequência? Claro! E vai adiantar eu medir com o osciloscópio, com o analisador de espectro, o sinal de RF? Eu não vou ter sinal de RF lá com o gerador de RF e com o analisador de espectro. Eu vou falar, não tem falha de RF. Não, é uma tensão contínua que parou o RF. Por quê? Tudo conta. Tudo conta. Eu preciso de sinais de tensões e correntes elétricas, eu preciso de sinais digitais, eu preciso de barramentos de controle, preciso de um software, barramento de dados, interligações, controle, preciso de tudo ali. Se faltar um, qual que é o objetivo? Transmitir e receber. O que vai acontecer? Vai parar a transmissão e recepção. E nem sempre é uma falha de transmissão e recepção de RF. Pode ser uma tensão de alimentação que está faltando, pode ser um barramento de controle que está faltando, pode ser um sinal lógico faltando, pode ser um controle da CPU que está faltando na parte da baseband. E aí? Parou o RF. Então, o primeiro ponto é fazer o quê? Garantir os pontos fundamentais para que tudo funcione. E qual que é o ponto número 1 de início da manutenção? Medir tensões contínuas. Medir as tensões e correntes contínuas. Porque só medir tensão também às vezes não adianta. Se tiver uma fuga ali, só medir a tensão, se for uma fuga baixa, não vai alterar a tensão. Então eu tenho que usar ferramentas que me consigam mensurar a tensão e a corrente daquela malha fundamental no RF. Ah, malha? Mas eu não falei linha? Não, tensão contínua a gente chama de malha. Linha de RF, linha de RF é o quê? TX e RX. Então, qual é o primeiro ponto? Observar quais são as tensões fundamentais
nessas divisões, subdivisões, melhor dizendo, do bloco top, da placa top. Qual o primeiro ponto, então, na análise da reparação? Estamos aqui com o diagrama em blocos, dos 4 subblocos da placa top. Verificar, então, quais tensões e quais se compartilham entre elas são as fundamentais, o passo zero. O passo zero da manutenção é o quê? Verificar essas tensões. Então, vamos lá. Primeiro ponto, eu tenho 4 subdivisões aqui, então. Então, eu tenho uma subdivisão chamada Rear Radial MAV, que é aqui, ó, olha lá, ó. Não são 4 subdivisões? Elas aí, ó. Certo? Vou sentar aqui só para... Não é que eu estou querendo ficar sentado, não é só para mexer no PDF, tá? Então não tem 4 subdivisões na placa top? A placa top aí, ó. 4 subdivisões... Aqui, a parte de cima é o RF, ó. Então aqui eu tenho RF e aqui eu tenho RF. Tudo aqui é RF, ó. Tudo aí é RF. Eu tenho 4 subdivisões aqui. 4 subdivisões aqui. Vamos dar um talento aqui, né? Para ficar mais bonitinho. Aquela flanela antistática que tem aqui. Um álcool isopropílico. Embaixo dessa caixinha preta sua. Tem um saquinho com as flanelas. Então aqui, ó. Essa é a parte da bore, de norte ou sul? Hã? É norte ou sul aí? Norte, né? Norte. Então aqui eu tenho o setor de RF. Tudo aí é RF, ó. Claro que não tem só RF aqui também não. Tem RF também embaixo aqui. Olha lá. Tem RF também aqui embaixo, que é a parte sul. Aí, então tem a parte sul e a parte norte. Bacana. Ok, então aqui eu tenho 4 subdivisões na board inteira, não só nessa parte aqui que a gente está vendo, tá? Ponto número 1. Quais são as alimentações de cada uma das subdivisões? Então aqui eu tenho uma subdivisão, outra. Essas 4 subdivisões são da placa top. Na primeira subdivisão chamada Radial MAV, que está aqui, Radial MAV, tá vendo aqui, ó? Eu tenho... Na primeira subdivisão, eu tenho, agora eu quero que vocês anotem para mim, por favor, ó. PP VDD Main, PP VDD Bust, PP VDD RF1V2, PP LDO6 VIO 1V8. Ah, então olha aí. Increase more power, my friend, please. Então, ok. Percebam o seguinte. Ok, tá bom. 20, tá bom. O último é qual é? PP VDD Main. Olha lá. PP VDD Bust. PP VDD RF1V2 e PP 1V8 LDO6. Então, nessa primeira subdivisão da placa top, Rear MAV, eu tenho 4 tensões fundamentais. Sendo que, no RF dos iPhones mais novos, a malha main e bus estão interligadas, tá? Então aí é a mesma coisa, 4.2 volts aqui. Então eu vou ter 4.2 volts, aqui elas estão interligadas por um resistor de 0 ohm. Então aqui eu tenho 4.2 volts. Aqui eu tenho quanto? 1.2 volts. E aqui, 1.8. Mas se eu medir só a tensão com o multímetro, não é suficiente, porque se tiver uma fuga pequena, vai interferir no RF, vai atrapalhar esse subbloco aí, ou se outros usarem também essas mesmas tensões, atrapalha tudo. Então é bom usar um equipamento, por exemplo, o Smart Box, o SMB. Ele consegue ter uma noção da corrente da malha, sem precisar cortar a malha e medir a corrente da malha. Então até agora eu percebi que na primeira subdivisão, chamada Rear Radial MAV, eu tenho 4 tensões fundamentais. Primeiro, vamos analisar as tensões, ok? A outra subdivisão que está bem aqui do lado aqui, ó, eu tenho outras tensões. Vamos ver, ó. PP1V2S4, PP1V8S4, PP1V0 R1 analógico, PP1V0S4. Então também tem outras tensões nessa outra subdivisão. Nenhuma em comum aí, né? Mas são fundamentais? São. Então, o primeiro ponto. Se eu tenho falha de RF, fazer o quê?
Medir todas as tensões de todos os blocos que você já isolou. Se é RF, se a falha é top ou se a falha é bottom. Ah, eu posso pegar uma outra placa para isolar o defeito no bloco de RF? Claro que não vai ativar, porque é outro conjunto serial. Mas eu posso ver se vai ter pelo menos um e-mail. Ah, por exemplo, não tem e-mail, quando eu digito asterisco quadrado 06. Aí eu posso trocar uma placa com a outra, testar e ligar no iSocket para ver se aparece e-mail? Não vai ativar, mas se aparecer e-mail, você isolou se é uma placa ou outra. A gente consegue isolar a falha de RF. Claro que não vai funcionar 100% e não vai ativar. Mas, por exemplo, eu tenho a suspeita que a URF, a falha está aqui, na parte top. Eu pego uma outra placa top, coloco no meu RF com o iSocket, ligo e verifico se vai dar asterisco quadrado 06. Opa, deu e-mail agora. Então, realmente é a placa top. Aí eu vou concentrar o foco aonde? Primeiro, nas tensões. Então, vou enxergar só tensão por enquanto. No segundo bloco, chamado Rear Arrow, eu tenho 4 tensões também fundamentais. Então, aqui, não é isso? Ok. No terceiro subbloco, que é a parte de Wi-Fi aqui, ó, eu tenho 3 tensões fundamentais. Nossa Senhora. PP VDD main. Viu lá? PP VDD main. PP 1V8S2, que também já se repetiu aí, ó. A gente tinha esse 1V8S2 em outro lugar, não tinha? PP 1V8S2. E também repetiu aqui, ó, 1V8S4, também não tinha? Quer dizer que as tensões se compartilham também. Não é uma tensão só para um subbloco, não. Elas se compartilham, não é isso? Então eu tenho várias tensões de alimentações aí. Várias tensões de alimentações. Último bloco. Quais são as tensões do último bloco, do último subbloco da parte top? PP 1V8S2, PP VDD main, PP 1V2S2, PP 1V2NFC. Então aqui é a parte do NFC, tá vendo aqui? Ó? Então, claro, que se eu tenho uma falha no NFC, o que eu tenho que fazer? Primeiro ponto. Medir o quê? As 4 tensões. Então, o diagrama em blocos, se você aprender a ler o diagrama em blocos, já te orienta a fazer o quê? A reparação. Você já viu aqui que no bloco do NFC da parte top, eu tenho 4 tensões. Então, o ponto número 1 do reparo. As tensões e correntes estão presentes? Ponto. Perceba que, qual que foi que mais compartilhou entre todas aí? Vamos voltar aqui, ó. Anotaram todas aí, não? Ó, anota aí. 1V8S2, 1V8S2 já apareceu em outros lugares, ó. Também já, essa aqui não. Mas a PP 1V8S2 e a 1V2S2 e a VDD main, óbvio, e a Bust aparecem em vários pontos do circuito. Então existem, olha aí, ó, malhas que elas são fundamentais, que elas compartilham tensões em outros pontos do aparelho. Né? Então a gente tem algumas malhas, elas é 1V8S2, aqui é 1V8S2, 1V8S2. Então tem várias malhas que elas compartilham tensões dos subblocos, porque não é porque está dividido em subbloco, não é que está isolado, não é isso. O objetivo não é falar que está isolado. Ok. São mais comuns nesse subbloco. São mais comuns, né? Então, ok, beleza. Eu tenho aí, primeiro ponto, já descobri que eu tenho, se eu tiver uma falha de RF e essa falha for na parte top, passo número 1, verificar essas tensões. Simples, né? Se eu tiver um SMB que é melhor, porque eu tenho a noção de corrente e tensão da malha, eu consigo usar o SMB com mais precisão. Se eu não tenho, vai no multímetro mesmo, ou no Smart Curve. Se alterar a tensão lá, a corrente vai alterar a curva. No multímetro, se tiver uma pequena fuga, não vai alterar a tensão. Só vai alterar a tensão se a fuga for grande, ou se tiver um curto. Tá? Então fiquem atentos a isso. Então, primeiro ponto no RF, verificar se as tensões estão presentes. As pessoas têm mania de achar que no bloco do RF a falta de tensão não importa. Só preocupa em medir, só preocupa com RF, com radiofrequência, mas o básico não preocupa. Tensão, corrente, clock, barramentos de dados, sinais lógicos, isso ninguém preocupa, mas está presente no RF também. No bloco do front-end, no bloco do IF e no bloco da parte digital. O RF só no front-end. Mas o resto, sinal digital, barramento de controle também tem em todos os outros blocos. O RF, além disso, tem mais, tem o radiofrequência ainda. Tá? Ok, então agora já matamos o ponto número 1, tensão e corrente. E agora, o que eu vou falar? Quais são
as pontos de comunicação e controle do front-end. Então aqui, no diagrama em blocos, dessas 4 subdivisões, a gente tem um conjunto de tudo aí, ó. Aí eu tenho os três grandes blocos, né? Na placa inteira. Nessa minha parte aqui, ó, eu tenho uma parte dessas subdivisões. Ou 2, ou uma só. Então, porque a baseband está aqui e o transceiver está aqui. Se o RF se divide em 3 partes, a baseband está aqui, o transceiver está aqui. Ó, não são 3 partes? O RF se divide em 3 grandes partes. A baseband está na parte bottom. O transceiver está na parte bottom. O que sobrou? Front-end. Então essa subdivisão aqui é o quê? É o front? Concorda? Não são 3 grandes blocos do RF? Baseband, frequência intermediária e front-end. Se a baseband está aqui, olha a baseband aqui, ó. Se o transceiver está aqui, o que sobrou? O front-end. Ah, mas o front-end tem embaixo o front-end também? Tem. Tem em cima também? Tem. O front-end é o maior bloco do setor de rádio. Ah, então esse bloco do front-end, que trabalha com sinal eletromagnético, elétrico e magnético, trabalha com tensão e corrente, trabalha com sinal digital, trabalha com sinal lógico, trabalha com barramento de controle, barramento de dados, é a maior parte do setor de RF? Sim. E está presente na parte top e na parte bottom. Nós estamos vendo uma subdivisão de quem? Do front-end. Isso que a gente está falando aí, essas 4 subdivisões que a gente está acabando de ver aqui, ó, se refere ao quê? Ao front-end, lado top. Ah, então essa subdivisão que está aqui, nada mais é uma parte do subbloco de RF da parte top. Da parte top, front-end. Ficou claro isso? Placa top, subdivisões, que são 4, da placa top, do front-end. Mas não acabou o front-end, não. Tem front-end na placa bottom também. Então, recapitulando, aqui é um diagrama em blocos da parte top da nossa PCB, onde se refere aos circuitos do front-end. Tá? O que é o front-end? São circuitos que trabalham com sinais de radiofrequência. Mas, mais uma vez, não é só radiofrequência que tem aqui. Eu tenho. Tem tensão e corrente aí? Acabamos de ver, né? Não tem? Tem sinais lógicos? Tem. Tem barramentos de controle e dados? Tem. Tem clock? Tem. Tem N outros pontos fundamentais para serem verificados, além do radiofrequência. Ponto número 2, já que a gente viu as tensões e correntes desses subblocos do front-end, o barramento de controle que vai gerenciar esses front-end. Então existe um barramento chamado Radio Frequency Front-End. Front-end quer dizer o quê? O que a gente está acabando de falar, FE. Então aqui, ó, controle do RF Front-End. Radio Frequency Front-End. Então existe um barramento chamado RFFE. Radio Frequency Front-End. Esse barramento faz o quê? São linhas bidirecionais de controle de dados para os circuitos do front-end. Para me controlá-los, gerenciá-los, mandar executar funções, amplificar, atenuar, deixar passar, fazer os gerenciamentos de frequência do RF, os filtros, tudo é gerenciado, sintonizar a antena, tudo no setor de RF, quando tem controle, nos front-ends, é feito por esses barramentos. Cada subdivisão terão barramentos de controle, chamados RFFE. Então aqui, ó, recapitulando, RFFE são sinais bidirecionais de 2 fios. Então eu tenho aqui, ó, SDA, SCL no diagrama em blocos, mas na board eu tenho SDA, SCL, VIO, um V8 e ground. Através desses 4 terminais, ground é em comum, né? Então são 3 fios básicos, SDA, SCL e VIO, que é um V8, eu vou gerenciar e controlar todos os CIs do front-end. Mas não é um barramento que só gerencia tudo. Então tem vários, ó. O RFFE1 controla alguns circuitos. O RFFE2 controla outros circuitos do front-end. O RFFE3 controla outro circuito do front-end. O RFFE8 controla outro circuito do front-end. Ficou claro? Então tá. Então vamos ver aqui no diagrama em blocos aqui, ó. Vamos ver aqui um detalhe então interessante, ó. Então, nós estamos falando do 12 Pro Max, não é isso? Vamos lá.
Alguma pergunta? Se não tem pergunta, tá bom então. Não tem... Todo mundo entendendo tudo. Hã? Todo mundo entendendo tudo. Tá Dando dando tilt. tilt? Fechou os curtos na cabeça e... Então olha aí, ó. Por exemplo, olha aqui, ó. RFFE1. Ué, acabei de falar dele, né? Olha aqui pra você ver. Não acabamos de falar dele? Aqui, ó. RFFE1. Onde ele tá? Olha aí, ó. Na parte Here, Mad, RFFE1. Tá vendo aqui, ó? RFFE1? Viu aqui? Essa linha de comunicação bidirecional RFFE1, que está em amarelo aqui, ó. Ela controla o front-end, o PA low mid-band, o PA H-band, o PA low mid-band, o acoplador, o envelope tracking, tudo no RFFE1. Então, aquelas duas trilhas que a gente está vendo no diagrama em blocos aqui, essas duas trilhas aqui, ó, são responsáveis por... Aí, ó. Essas duas trilhas que estão aqui, uma Shield RFFE1, SCL e SDR. Shield RFFE1, SDA e SCR. Essas duas trilhas aqui, elas vão controlar o quê? PA HB, PA low mid band, PA banda alta, PA banda baixa e média, acoplador de antena e envelope tracking. Esses 4 CIs aqui, ó, vão ser controlados por esse barramento RFFE1, Shield SDR. Ah, então eles estão ligados, todos eles estão ligados em paralelo nesses dois fios, eles vão receber instruções. Mas eles recebem instruções ao mesmo tempo? Sim, mas cada um tem uma identidade. E o comando chega em todos, mas só vai responder quando eu chamar o cara específico. É igual um interfone num apartamento. Eu chego na portaria, tem lá 230 números de apartamentos, eu quero falar no 208. O cara vai e aperta 208. Vai tocar, o sinal elétrico vai em todos os interfones, não vai tocar só onde? Só no 208, porque tem uma identidade lá, um código para aquele cara responder. Então perceba que cada CI tem o quê? Tem um endereço. Olha lá, ó, número do apartamento, 0x3, 0x5, 0x8, 0x4. Quando eu quiser falar com 0x4, eu mando a instrução para todos eles. Mas o 03 vai responder? Não, porque está chegando um comando para lá, ele está vendo que está chamando, mas não é para ele. Ó, o carro está passando aqui na minha porta, mas não buzinou para mim. Então, siga o carro. Ah, o carro passou aqui na minha porta, não buzinou para mim. Passou, mas, opa, passou na minha porta e buzinou 4 vezes. 1, 2, 3, 4. É para mim. Eu tenho que responder. Então, o barramento aí fica ligado em paralelo com os CIs, mas cada um tem um endereço diferente para me chamar todos e só responder o cara que eu chamei. Aí eu comunico com ele. É um barramento bidirecional. Não é ao mesmo tempo. É bidirecional half duplex. Eu mando um comando e recebo. Mando um comando, paro, recebo. Eu consigo ter um sinal bidirecional, mas não full duplex. É chamado half duplex. Eu transmito e recebo, mas não ao mesmo tempo. Então, se eu quiser mandar uma instrução para o acoplador de antena, o acoplador sintoniza a antena 8, uma frequência específica. Eu vou mandar uma instrução para ele. Todos vão receber esse comando? Vão, mas não vão executar nada. Por quê? Eu vou colocar a identidade do quem eu quero controlar nesse comando. E só vai servir para aquele cara. Ah, então é assim que funciona o barramento? Está tudo ligado em paralelo, mas eu tenho um endereço na frente que aquele periférico, aquele CI vai responder se for para ele. Mas tem um problema nisso. Se esse cara aqui tiver com problema, ele estiver matando a comunicação, acontece o quê? Para tudo. Concorda? Apenas um. Poxa, porque veja bem, olha quantos tem no RFFE3, olha. Imagina aqui, ó. E olha aqui para você ver em vermelho. O que quer dizer isso aqui? Em vermelho aqui, em vermelho aqui. Muitas vezes o CI é duplo. Ele tem uma seção de RX e uma seção de TX. E são controles duplos. Então eu tenho RFFE3 aqui, ó. RFFE1. PA, banda alta. Viu aqui? Endereço 0x3. É o mesmo CI, ó. Front-end módulo 8200 API. Olha aqui, ó. PA-HBE. O mesmo endereço. O mesmo CI, porém, duplo. Então, alguns CIs são duplos. Quer dizer o quê? Se eu tiver uma suspeita de um front-end não está funcionando, se eu medir só o barramento RFFE1,
Eu posso falar que esse CI está com a comunicação boa? Não, é só metade. Concorda comigo? Porque esse CI participa também de uma outra parte do CI, tem outra linha de comunicação chamada RFF3. Eu posso ter um TX e um RX, por exemplo. Se eu testar só uma linha do RFFE, eu não posso cravar que o CI está bom. Ficou claro isso? Tranquilo? Tranquilo até agora? Hã? Difícil, tranquilo. Mas dá uma clareada, né? Vocês que não têm muita interação com esses termos ali, vocês vão pegando e assistam mais vídeos que o James tem lá de RF, no canal e tudo mais. Claro que é isso aí, desculpa, Vão Julião. familiarizar mais, né? É isso aí, Julião. Aqui, ó, aqui eu não tenho RFFE nessa parte. Vamos ver na outra parte aqui, ó. Aqui eu também não tenho RFFE. Aqui eu tenho RFFE, ó, tá vendo aí? RFFE para controle do Wi-Fi. Então aqui, RFFE 0, comunicações também. Eu tenho RFFE aqui embaixo também. Então, o nosso objetivo desse treinamento aqui hoje é... Deixa eu abrir aqui o diagrama em blocos aqui. Só achar ele aqui. Achei. Olha só que bacana. Aqui agora eu tenho uma divisão em blocos. Eu tenho uma divisão em blocos. Nós vamos trabalhar só aqui, ó, no RFFE. O que isso quer dizer? Nós vamos ver somente uma pequena parte da imensidão. Aqui só está o diagrama em blocos de parte das comunicações da radiofrequência, com a parte lógica. Então veja bem, nós estamos nesse setor aqui, ó. Acabei de falar agora de RFFE, lembra? Aqui estão os front-end. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer uma aula prática de como localizar os front-ends da placa e ver os endereços dele. Nós vamos aprender a testar os front-ends, achar eles no smartboard. Nós vamos verificar se eles estão presentes na placa ou não. Se eles estiverem presentes, veja bem, tende a parte de comunicação estar funcionando. Isso não quer dizer que o CI está bom. E outro ponto, se eu testar só uma malha do RFFE e se ele compartilhar outras, tem que fazer o quê? Testar ambas, porque o CI pode ser duplo. Um CI com divisões internas. Um barramento RFFE de um lado para recepção, outro para transmissão. Então não basta testar só um ramo do RFFE não. Ficou claro? Se o CI estiver presente naquela lista que eu acabei de mostrar, tende a dizer que ele pode estar funcionando a comunicação. Né? Então aqui eu tenho a divisão em blocos do RF, com as comunicações. Tudo é comunicação. Então a comunicação dos CIs é tudo. O master está aqui, ó. Master 1, Master 2. Master 1, CPU. Programa mestre. Onde está o software principal de RF e da parte lógica? Dentro da memória-mente. Então o software que vai gerenciar toda a parte de rádio está onde? Memória-mente. Porém, a NAND não se comunica diretamente com quem? Com o cérebro do RF. Quem que é o coprocessador? Master. Co-master. Master. Co-master. Processador principal. Processador de RF secundário. Programa principal. Programa master. O software de RF e o software iOS estão gravados dentro da NAND.
A NEND comunica com a CPU, que é o mestre. A CPU comunica com a baseband, que é o nosso coprocessador de RF. Então, as instruções que a baseband precisa para gerenciar a frequência intermediária, que está aqui, ó, e os front-end, então aqui, veja bem, ó, olha como é que é importante conhecer. Lembra que eu falei que são 3 divisões? Front-end, frequência intermediária e baseband. O que é isso aqui? Front-end, FE. FE é o quê? Front-end. Então aqui estão os CIs do front-end. Aqui é o quê? Frequência intermediária. Front-end, frequência intermediária. E aqui é o quê? Baseband, parte digital. Estão vendo aqui? Então começa a clarear aqui, ó. Parte digital, frequência intermédia, radiofrequência. Ah, por que você não pôs o front-end aqui? Porque é a parte maior da placa, não dá para colocar nesse diagrama. Eu vou mostrar ela, mas onde tem mais componentes é a parte do front-end. Então aqui eu tenho baseband, frequência intermediária e front-end. E aqui é a parte digital. Beleza. Então o nosso coprocessador de RF vai gerenciar e controlar o RF através das instruções, sinais lógicos e controles da CPU. O RF é controlado pela CPU. Aqui é o coprocessador. O que quer dizer isso? Ele processa o bloco, a parte digital, a frequência intermédia e front-end, mas quem dá a instrução para ele é quem? O maestro, a CPU. Através do quê? Da memória NAND. A CPU principal comunica com a CPU secundária através de um barramento chamado PCIe. A memória NAND comunica com a CPU principal através de um barramento chamado PCIe. A baseband controla a frequência intermediária através de um barramento chamado Q-Link. A frequência intermédia controla o front-end através de um barramento chamado RFFE. Está começando a clarear aí? Qual que é o nosso objetivo aqui hoje? Falar de uma parte. Só isso aqui. Isso quer dizer o quê? Nós vamos falar só disso aqui, ó. Não. Se você testar só a comunicação do front-end, você... estou fazendo um teste... é muito avançado. Não. Nossa, esse negócio é muito avançado. Pô, cara, eu avancei demais. Eu medi o RFFE. Sim? Olha pra cá. Olha o que você fez. Você fez? Então, o que a gente vai ver aqui, apesar de ser algo que para muitos é avançado, é básico. E básico do básico. Tá? Medir o RFFE não é nada no mundo de comunicação que eu tenho aqui. Ah, poxa, eu já medi as... O cara, aí o aluno fala assim, poxa, eu já medi tudo no RF, nada deu errado. O que você já mediu? Ah, já medi o RFFE e medi as tensões. O que eu falo para o aluno? Você não fez nada. E é mentira, não é mentira? Você não fez nada. Ah, eu já medi as tensões, tudo mediu o RFFE. Tá, mas você fez só isso? Pô, mas eu fiz muito. Não, fez muito não, colega. Você só começou. Então, eu criei um material, um fluxograma, que vai ajudar vocês. Então, aqui, ó. Opa! Ah, tá. Vamos achar ele aqui. Eu criei um fluxograma. É legal para a gente entender... Para a gente entender como que a manutenção funciona em relação a... Ah, não é isso aqui não, mas isso aqui é bom também. Ah, tá aqui. Olha só. Criei um materialzinho. Vou compartilhar com vocês, tá? Isso aqui eu posso. Aí, ó.
Criei um materialzinho para vocês, um material bom. Então aqui, ó, esse material contém alguns dos, mais uma vez, eu tenho uma falha de RF, tá vendo aqui, ó, falha de RF. Ponto número 1, tensões fundamentais, power, tensão e corrente, né? Multímetro, Smart Curve SMB. As tensões também, ó, saída de elemento tudo aqui, ó. Então, ponto número 1 e 2 é o quê? Medir tensões. É o que a gente falou nos blocos, né? Ponto número 3 no RF, medir o clock, osciloscópio. A gente vai aprender a medir também hoje aqui. A gente vai medir frequências de clock. Clock do RF, clock do SDR, o uso do osciloscópio. Ponto número 4, medir barramentos RFFE. Se o cara faz só isso aqui e só mede tensão, pô, falta um mundo para ele fazer ainda. Então, condensei esse mundo em 7 steps. Então, quando o aluno fala, poxa, já medi as tensões, já medi os cristais, já medi o RFFE e não acha o defeito. Claro, você fez 1, 2, 3 passos. E metade, um ponto do 4. Falta o quê? Falta muito. Falta muito. Com essa planilha fica mais fácil você identificar e analisar o que são as medições necessárias para reparar uma falha de RF. Vamos lá então. Número 1 e número 2, tensões e correntes. Número 3, clock, base de tempo para processamento, para frequência intermediária, para CPU de RF. Número 4, comunicação, SDR, FFFE, baseband de RFFE, Q-Link e SMR. Número 5, barramento PCIe, clock PCIe, sinais lógicos, barramento de áudio. Número 6, Q-Link comunicação com SDR com a baseband. Comunicação com a base e com a SDR. Número 7, barramento SPMI, EPROM, sinais lógicos. Então, seguindo esses 7 passos aqui, teoricamente eu medi 80% do fundamental do RF. Fundamental? 80%. Ainda faltam alguns porque vai ter que ter máquinas especiais que não são convencionais. Eu coloquei aqui os equipamentos para cada passo. Nós vamos aprender hoje a usar 2 equipamentos, o osciloscópio, né, e o smartboard. O smartboard a gente vai achar os endereços do front-end. O osciloscópio, medir cristal, medir sinal lógico, tudo com DSO. Aí, ó, DSO, a gente mede sinal lógico com DSO. Nós vamos medir sinal lógico, viu, Júlio? Mais tarde, sinal reset, que reset da NAND e tal, medir clock do RF e vamos fazer a prática para achar os endereços da RFFE com o smartboard. Alguma dúvida até agora? Então isso aqui vai ser legal para vocês terem um ponto de partida, não é isso? Não é agora não, Gil. Não sei, estou fazendo outra coisa. Deixa eu responder uma coisa. Aqui eu tenho um diagrama em blocos dos CIs do front-end. Então o que é front-end? É o final que é a transmissão e o início que é a recepção. Então tudo aqui, ó, é front-end, ó. Aqui é a frequência intermediária e tudo aqui é front-end. SPDT, filtro, amplificador LNA, PA, filtro passa média, passa faixa, chave SPDT e a antena. Então todos esses componentes aqui, ó, são do front-end. Front-end é o maior bloco do RF. Então, por exemplo, vou mostrar um diagrama aqui agora, aqui, ó, para a gente ver os componentes do front-end. Então, vou mostrar aqui. Está aqui, smartboard. 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 Vamos lá. Aí, ó. O nosso 12 Pro Max, que é o aparelho em questão, por exemplo. Olha só. O barramento RFFE3 controla vários CIs. Quem que é o master? É o SDR. Quem são os front-end? MIMO. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 CIs controlados pelo SDR. Então o SDR, através do barramento RFFE3, controla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Olha aí, ó. Controla o MIMO. Qual que é o endereço dele? 0xa
Controla o PA High Band 0x3. Controla o PA Low Mid Band 0x5. Controla o PA Ultra High Band 0x6. Controla o PA Banda Baixa 0x1. Controla o filtro do Wi-Fi 0xE. Então esse barramento aqui, RFFE3, controla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Se eu tiver uma máquina que consiga interagir com essa comunicação e consiga saber se esses caras estão vivos ou não, me ajuda? Ajuda. Mas é tudo? Não. Mais uma vez, se eu medir o RFFE, é uma pequena parte da imensidão do que precisa ser feito no RF. Então, mais uma vez, ó, esse diagrama aqui ele é muito esclarecedor, né? A gente vai trabalhar aqui só. Né? Ainda falta um mundo de comunicação para me cravar aqui. E sem contar que medir o RFFE, eu só estou testando a comunicação do CI. Não estou falando se ele está amplificando, se não está, se ele está atenuando, se não está. Não, é só está comunicando. Mas se ele estiver alterado com os pinos de saída, por exemplo, se estiver aberta a saída, não quer dizer grandes coisas também não. Ficou claro? Só quer dizer que uma pequena parte do CI está vivo. Só isso. E não quer dizer que o CI está bom também não. O que é importante nesse teste? É porque se não tiver nada comunicando, alguém está matando tudo. Aí ajuda bastante. Porque aí, né? Ou então um parou. Aí beleza, mas não dá para cravar que está 100% funcionando, mesmo se ele for encontrado. Então essa máquina faz o quê? Ela vai entrar nessa comunicação, vai chamar cada um deles. Ô CI Mimo 0xa, você está presente? Se ele estiver presente, ele falou, tô. Aí ele fala, ó, o Mimo está ok. CI PA Low Mid Band 0x5 está presente? PA H Band 0x3 está presente? 0x6 está presente? Por aí vai. Vai falar se está presente ou não. A gente consegue saber isso através desse equipamento. Se o CI está presente ou não. Não quer dizer também que o CI está bom ou não, tá? Só para ficar claro esse ponto. Então, a gente, voltando ao nosso diagrama em blocos aqui, ó. Agora a gente já... No diagrama em blocos, então, a gente viu que eu tenho tensões de alimentações, estão aqui, barramentos de controle, para controlar os CIs do front-end. E aqui são sinais de RF, olha aí, ó, sinal de radiofrequência, tem corrente e tensão dos PAs, antena inferior, barramento de controle do RF do Wireless LAN, aí, ó, RFFE Wireless LAN. Então não tem RFFE só numa parte não. Aí começa aqui o diagrama. Vamos aqui seguir aqui, ó, essa trilha aqui, ó. Então vamos lá, ó. Selecionei aqui, peguei o dado aqui, ó, grifei o dado, Ctrl F. Agora Ctrl C lá dentro, Ctrl V. Como é que você está copiando aqui no seu... Ctrl C. Ctrl V. É para ser, né? Mas o arquivo aí deixa copiar? Pode ser, vamos ver, deixa eu abrir de novo aqui. Você tem um atraso. Está protegido, né? Tem esse material melhor aqui, ó. Aí, ó. Estou quase editando o documento. Então aqui, ó, agora sim.
Chegamos aí de novo onde o ponto que eu queria. Então aí, ó. Em vermelho aqui, ó, está grifado as tensões básicas de cada bloco. E em verde aqui, ó, é o objetivo nosso aqui hoje. A gente vai medir alguns barramentos de RFFE e ver se vocês estão presentes ou não. Então, nós vamos pegar uma placa e vamos fazer essa prática já já. Então aqui, ó, esses CIs estão indo para onde? Estão indo para os front-end. Quem são os front-end? Vou ver se o material vai abrir aqui, deixa eu ver. Abriu, beleza. Aí, ó. Então aqui eu tenho baseband, frequência intermediária e front-end. Então o que é o front-end? Amplificador de potência, amplificador de recepção, chaveador e antena. Aqui é o grupo do front-end. Então percebam que são 4 subblocos, ó, no front-end. Aqui é o quê? Frequência intermediária. E aqui é a baseband. Mesma divisão, 3 divisões. Baseband, parte digital, né? Frequência intermediária e os front-end. Então os front-end são as partes maiores da minha placa, tanto na transmissão quanto na recepção. Nós vamos fazer o quê? Verificar a comunicação dos front-end. Só isso. Só para ficar claro mais uma vez que não é tão, tá? Não é um bicho de 7 cabeças, não. É uma pequena parte da imensidão do RF. Então, aí, ó. Então aqui eu tenho um material, nesse equipamento acompanha todo o material com todos os test points para você fazer os jumpers de conexão para participar dessa comunicação. E também eu coloquei cada barramento. Então, por exemplo, o RFFE1 do iPhone 7 Intel, por exemplo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 CIs nesse barramento. Se um CI parar, se ele fechar um curto digital, não é curto da fonte não, ele pode parar tudo? Pode. Aí vai acontecer o quê? Sem e-mail, sem sinal no aparelho. Para tudo. Se eu tiver a máquina e se não achar nada, opa, peraí, alguém está ferrado. Ou se ele parar uma banda de funcionar, por exemplo, não funciona 4G, pode acontecer também. Eu acho especificamente o cara responsável. O RFFE2 são outros CIs, mas pode ter algum CI comum também. Isso quer dizer que eu tenho que testar os dois casos. Para mim fazer o teste do RFFE, eu preciso de 4 fios. Ó, um fio clock, um fio data, outro fio ground e outro fio alimentação de um V8. Que muitas vezes não é a mesma de um lado ao outro. Às vezes um barramento usa uma alimentação V8, o outro usa outro. Se você ligar errado, não vai achar nada. No manual a gente mostra muito bem isso detalhadamente. Então, claro que eu tenho todos os aparelhos aqui, né? Aí, ó. 7 Qualcomm, 8 Qualcomm, X Intel, X Qualcomm, XR, XS, XS Max, 11, 11 Pro, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max, né? Então tem aí, ó, os 13, por aí vai, tá? Já está um material pronto para vocês trabalharem, né? O que eu quero falar? Ponto fundamental, veja bem. Olha só. Aqui dá para ver claramente, olha aqui, ó. O RFFE2 X Receiver. O RFFE2, um barramento RFFE2, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 nesse barramento. O Master, que é o transceiver, controla esses caras, né? No Master, na comunicação, não o Master geral. Esse cara aqui, ó, PA-UHBK, ele repete do outro lado aqui, ó, no RFFE3, tá vendo aqui, ó? Mas aqui, ó, tem até o mesmo endereço, mas é outro barramento. Se eu testar ele aqui, eu posso falar que esse PA tá bom? Não, só metade. Porque ele também participa em outro lugar. Isso quer dizer o quê? Que o teste, às vezes, tem que ser o quê? Completo. Não dá para testar só um ramo do RFFE e falar que isso aí tá bom. Aqui o endereço dele foi igual, mas tem lugar que ele muda até o endereço. O mesmo nome com endereço diferente. Entendeu? Por exemplo, olha aqui, ó. Aqui, ó.
PA-UHBK 0x4 na TX, no transmissão. Olha o TX lá. Esse mesmo PA está aqui, ó. É o mesmo componente. Só que ele trabalha metade dele no circuito de RX. Olha lá. Qual que é o endereço? 0xF. Então são linhas de comunicação duplas no mesmo CI. Se eu testar só uma, não quer dizer que o CI está bom. Negativo, não quer dizer não. Aliás, não quer dizer nem que o CI está bom, se ele tiver os dois presentes, né? Que aí é só a comunicação do CI. Né? Está testando só se a buzina funciona. Né? E o carro andar, falta muita coisa. Aliás, vamos dar um exemplo correto. Está testando que o carro está pegando. Mas e se a marcha não estiver engatando? Não vai andar. Né? Que é um teste bom também. Né? Testou se o carro está batendo na chave. Opa, é bom? Pelo menos o motor está funcionando. Mas se o motor funcionar e o carro andar, é diferente. Mas melhor do que nada, né? Melhor do que você testar só a gasolina, que é medir a tensão. Medir a tensão é o quê? Tem gasolina no tanque. Né? Medir tensão quer dizer o quê? Opa, tem gasolina, mas se tiver um furo na gasolina também você não está medindo, porque tensão não mede corrente. Tem gasolina. Mediu o RFFE. Opa, o carro dá partida. Mas até o carro andar, a embreagem tem que estar funcionando, o câmbio tem que estar funcionando, o acelerador tem que estar com o cabo inteiro, né? Carro antigo vocês não têm para saber disso, né? Só eu que tenho mesmo. Né? Quando o carro pega é uma coisa, para ele andar, meu amigo, é outra. Então o teste do bloco RFFE é como se testasse a chave batendo na ignição. Porém, para o carro andar, falta muita coisa ainda. Mas é melhor do que nada, né? Mais uma vez, medir tensão é o quê? Opa, tem gasolina. Aí tem que ver se tem bateria para ele pegar. O RFE viu que tem bateria, o motor de arranque funcionou, o motor funcionou, já tá bom. Já agora falta pouco. Falta pouco, nada, falta muito para o carro andar, né? No RFFE falta muito, né? No bloco de RF falta muito para o carro andar, né? Então, a gente colocou um material, olha aqui, ó, cada resistor que vai ser usado o fio, então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que soldar jumpers numa placa, olha, roda para você. Vou ter que soldar fiozinhos de no máximo 5 centímetros na placa, para esses fiozinhos soldarem na placa do smartboard, e eu vou usar o TX, o RX, o data e o clock, e aqui mostra onde vai soldar os fios, tá vendo aqui, ó? Eu vou precisar de 4 fios, o clock, o data, o ground e um V8. E aqui fala qual que é o V8 que eu tenho que usar. Percebam aqui o que é diferente aqui, ó. Olha aqui, ó. Então também tem isso. Às vezes um V8 de um ramo não é o mesmo do outro. Se eu estiver medindo aqui, for um V8 e ligar errado, vai acontecer o quê? Não vai ler. Então tem que ficar atento nisso também. Aqui a gente colocou tudo bem detalhado. Os CI se repetem, os endereços às vezes são diferentes, às vezes são iguais, e as alimentações também, de um V8, diferem. Então o que eu vou fazer? A gente vai fazer uma prática agora, a gente vai mostrar como é que faz essa comunicação. Vou distribuir uma placa para vocês, vou colocar essa placa aí na bancada de vocês, uma placa de RF. Nós vamos colocar essa placa na tela e a gente vai fazer Vou pegar as placas... Ô, Júlio, lá em cima, lá na estação, perto de onde a gente monta o smartboard, tem as plaquinhas, essas plaquinhas essas verdes aqui, ó. A verde. Pega 2 lá pra gente, por favor. Pra gente soldar o testemunho aqui, ó. Então pega aqui uma placa, por favor. Pega aí, passa pro seu colega aí. Nós vamos ligar. Primeiro vamos tirar o heatsink, que é a parte... Vê se tá com o heatsink na placa, a parte de trás da placa aí, por favor. A parte preta. Tá solta, né? Tá sem a sua? A sua tá sem? Vira a placa aí. Tem que tirar esse heatsink aí, ó. 200 graus, descola pra gente aí, por favor. Descola, a gente vai soldar os jumpers aí. Nós vamos fazer a leitura dos barramentos. Pode descolar essa cinta para mim. Isso se chama heatsink, essa cinta preta aí, tá? Isso é uma blindagem e condutor térmico. Quem está dentro não sai, quem está fora não entra e conduz calor. Isso é um componente da placa, tá? Nós vamos ler aqui, ó, o barramento RFFE3, tá bom? Aliás, nós vamos ler todos, né? Eu sou obrigado a fazer todos. Não tem 6 duplicado? Não adianta eu ler só um. Vamos começar lendo o RFFE3. Olha aqui, ó. O RFFE3 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 CIs nesse barramento. Cada um deles com o seu respectivo endereço. Nós vamos entrar nessa comunicação aí para verificar se eles vão comunicar no display do equipamento, se vão aparecer esses endereços aí.
Entendeu? Para fazer isso, eu vou precisar de 4 jumpers. 4 fiozinhos de jumper isolados. De no máximo 5 centímetros para não dar latência. Tá? Então, vocês vão pegar o fio de jumper esmaltado aí, ó. Cortar 4 pedacinhos de 5 centímetros. Isso. Vou precisar de 4 jumpers de 5 centímetros. Pode deixar ligado. Aí, ó, o que eu vou fazer? Olha só. Como que eu uso esse... Só para eles verem aqui, apaguei. Só um minutinho, já acende já. Olha lá. Como que eu uso esse mapa? Vou colocar a board aberta. Tá vendo a board aberta aqui? Lá do bottom, da board, bottom. Aqui eu tenho os test points. Eu marquei aqui, ó, a cor FRFF3. Viu aqui, ó? Olha a cor. Olha aqui a cor. Mesma cor. Ah, então eu me guio pela cor para achar o ponto. Então, nessa região aqui, ó. Aqui tem o zoom. Nesse resistor, nesse lado da bolinha vermelha, eu coloco. Nesse lado da bolinha vermelha aqui é o dado. Mas, a gente pode fazer também no lado de trás da placa, fica mais fácil. Tá vendo? Do lado bottom da placa, ó, olha aqui, ó. Tá nesse setor aqui, ó. Próximo do JTAG aqui, ó, do teste de serviço. Nesse setor, eu tenho esses 2 test points aqui, ó. Probe point, tem que raspar ele. Na verdade é um probe point. O que é um probe point? Aqui, ó. Olha pro microscópio aí. Olha lá. Não, agora limpar. Tem, abaixa um pouquinho aí. Ó. Esses aqui são test points. Perceberam aqui que ele tem o ouro, o baixo teor aqui, ó. Esse aqui são probe points. Tá com a máscara aqui, ó. Então tem que raspar. Probe points, test points. Os seus tem que raspar também. São probe points. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos raspar esses probe points aqui, ó. Vocês vão localizar primeiro. Localiza o terminal de JTAG que está aqui. Localizaram esse ponto? Na board? Localizaram? Localizem ele aí. Para controlar a placa, você tem que pausar o vídeo? Não? Localizem ele aí. Está mais perto da placa. Vão pegar o bisturi e vão raspar com cuidado os probe points. Aqui, ó. Em volta deles tem o GND, tá? Eu quero raspar só a bolinha, só o probe point. Não raspo terra em volta. Viu que ele tem... Aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui é terra em volta, ó. Ó, não quero raspar isso aqui não, tá? Olha aqui, ó. Aqui é terra em volta, ó. Eu quero raspar só aqui, ó. Ficou claro? Tenta não passar a ponta do bisturi aqui, não. Porque como é muito pequeno, na hora que você for colocar a solda aqui, se ela encostar e fechar ali, vai atrapalhar toda a detecção do seu sinal. Tá? Pode parar.